estamos justificando aqui a ausência dos nossos dois irmãos que assim passaram para a gente. Amém? Vamos ouvir a irmã Dimara louvando ao Senhor. Logo após a irmã Dimara louvar ao Senhor, nós vamos abençoar as nossas crianças e aí já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Cuidando de ovelhas entre os matagais, vencendo o leão e o urso para defender o que era do Pai, sem aparência, formosura e estatura, mas Ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha estatura, Abinadab tinha altura e Samacara de rei. Mas Ele me viu. De repente ouço entre os matagais alguém chamar meu nome, me dizendo: enquanto você não chegar em casa, ninguém come. E ao entrar recebi a unção e uma força sobrenatural em mim surgiu. Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais, mas Ele me viu, Ele te viu. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas Ele me viu, Ele te viu, Ele te viu. E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois pra Ele não importa se és leigo ou doutor. Ele escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade, escolhe o menor sem perguntar idade. Pode se alegrar, pois Ele viu você, Ele viu você, agora é a sua vez. Ele viu você sem ninguém mandar, Ele viu você sem você dar o nome, Ele viu você sem ninguém te ligar, Ele viu você, então receba a unção. Ele viu você entre os seus irmãos, adore, exalte, cante e receba poder, pois Ele viu você. Glória a Ti, Jesus, aleluia. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas Ele me viu, Ele te viu, Ele te viu. E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois pra Ele não importa se és leigo ou doutor. Ele escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade, escolhe o menor sem perguntar idade. Pode se alegrar, pois Ele viu você,
Ele viu você, agora é a sua vez. Ele viu você sem ninguém mandar. Ele viu você sem você dar o nome. Ele viu você sem ninguém te ligar. Ele viu você, então receba a unção. Ele viu você entre os seus irmãos. Adore, exalte, cante e receba poder, pois Ele viu você. Pois Ele viu você. Pois Ele viu você. Glórias a Deus. As nossas crianças venham aqui na frente, nossos irmãos que vão estar ali com eles, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir aqui para o diácono irmão Vanderlei fazer essa oração pelas nossas crianças e também para nós recebermos o pastor Sérgio, que estará ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar nessa noite então. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, no Teu santo nome, Senhor, por cada criança que está aqui neste momento aqui na frente, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa de encontro com elas neste momento, Pai, e abrir o entendimento de cada uma, Pai. Abençoa também a professora, Senhor, que está indo ali a ministrar o culto delas nessa noite. O Teu Santo Espírito possa, Deus, entrar com providência, dar sabedoria a ela em nome de Jesus, Pai. Também abençoa, Senhor, o pregador que vai ministrar a Tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor possa continuar usando a vida dele com poder e autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler em Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 6. Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 6. A minha gratidão a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Já tive algumas vezes na sede, na igreja sede, algumas congregações. Cruzei bastante aqui na BR, mas Deus tem o seu tempo certo, né? E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Miqueias. Bom revê-lo. Deus abençoe sua vida, sua família, seu filho também, todos os obreiros que aqui estão, meu amigo diácono Jefferson, que está nos acompanhando. Diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com suas cadeias e sentinelas à porta. Guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele do lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Eu vou repetir: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais: põe a tua capa e siga-me. Amém, irmãos? O 10 diz assim: depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, ou naturalmente. Amém? Tome seu assento, por bondade. Eu quero
respeitar o horário que foi nos entregue, mas também, acima de tudo, respeitar a mensagem que nos foi entregue também. A mensagem, ela é bem, o contexto, ele é bem fácil de se entender. A igreja está sofrendo uma perseguição, depois de Atos 2, só que a perseguição faz parte. Eles recebem poder em Atos 2, e alguns vão permanecer acomodados. Então, isso é bem prático para você entender. Então foi necessário vir uma perseguição. Mas pregador, por que vem uma perseguição? Porque Deus nunca vai encher a sua igreja se não houver um propósito. Deus nunca vai encher os crentes, os cristãos, se não houver um propósito para serem cheios. Qual era o propósito da igreja primitiva? O propósito da igreja primitiva foi o que Jesus disse: ficar em Jerusalém, lá em Lucas capítulo 24, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus, em Lucas 9, ele deu poder. Sabe quantos eram em Lucas 9? 12 discípulos. Já em Lucas capítulo 10, já não é 12. Um pouquinho mais baixo só no fundo. Já em Lucas capítulo 10, não é 12, é 70. Algumas traduções dizem que é 72. Mas o poder deu tão certo que o crescimento, o poder trouxe um crescimento. E se existe o maior sinal de uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, é uma igreja em pleno crescimento. Tudo que se coloca em suas mãos para fazer, dá certo, cresce, tem guerra, tem batalhas, mas a igreja tem que crescer. Atos capítulo de número 16, versículo 5, diz que de sorte a igreja crescia, tanto na fé como em números. Quem está no culto diga amém. Quanto na fé, quanto em números. Fé fala de espiritualidade. Fé fala de dom, de talentos. Já números fala do resultado da sua espiritualidade. Porque é impossível falar que somos cheios do Espírito Santo se nós não tivermos resultados. Aí eu volto a repetir: Deus não enche uma igreja se não for para um propósito. Não adianta nós termos o tema ser conduzidos pelo Espírito Santo, sermos avivados, porque as temáticas desse século presente é avivamento, avivamento e avivamento. E eu sempre digo, avivamento não é o assunto mais importante, mas é um assunto muito urgente. Porque uma igreja avivada é uma igreja que tem um propósito. Quem está no culto diga glória. Você vai vir meia hora aquilo que a gente leva meses para receber de Deus. Então escute. A igreja passa por 3 processos. O primeiro processo da igreja, você está aqui, é porque todos passaram pelo vinde. Vinde. Qual é o vinde? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se você está aqui, não é porque o pregador nem o pastor te obrigou você a estar aqui. Você decidiu vir. O vinde é uma decisão sua. Depois do vinde tem o que? Ficai em Jerusalém, permanecei. O ficar, o permanecer, não é uma decisão minha. Eu posso trazer uma mensagem de uma teologia pesada, de uma mensagem bem explicada, mas o que vai decidir se você vai permanecer ou não é você mesmo. Quando você decide ficar, Deus libera as promessas sobre a sua vida. Mas depois do vinde, depois do ficar, que é decisão nossa. A mulher não te obrigou a estar aqui, a mãe não te obrigou a estar aqui, o filho, a esposa, o esposo não te obrigou. Vocês já entenderam? Você decidiu vir, você decidiu ficar. Mas depois do vinde e do ficar, qual é o terceiro? Quem é bom de Bíblia? Quem vai falar?
Quem falou? Quem falou? Quem falou permanecer que não estou vendo? Levanta a mão. Permanecer? Não, permanecer está dentro do ficai. Depois do vinde, depois do ficai, é o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora olhe para mim, vinde é uma decisão minha. Ficai também é uma decisão minha. Ninguém vai me obrigar a vir e ficar. Agora, depois que eu provei do vinde e do ficai, o ide não é um convite, é uma ordenança. Claro que alguns são, como a Bíblia diz, Jerusalém, Samaria, Judéias e até os confins da terra. Nem todos foram chamados para as nações, nem todos foram chamados para países. Alguns são destinados para as nações. Se prepara, se qualifica, estuda, vai para um seminário, fala inglês, estuda espanhol, ou se não sabe, Deus capacita. Pessoas têm missões que têm propósitos. Outros foram chamados para Jerusalém, sua terra, sua cidade. Outros vão aqui, Samaria, Judeia. Mas o vinde e o ficai é uma decisão minha. Mas o ide não é um convite, é uma ordenança. E a igreja que recebe lá em Atos 2 o Pentecoste, que recebe o avivamento, é uma igreja que está com uma missão. A identidade da igreja é uma igreja missionária, e a identidade da igreja é uma igreja que tem missão. E qual é a missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Claro que nesses anos que a gente tem vivido, parece que o ministério se resume a um microfone. Não venha me dizer que pregar aqui é fácil. Tem gente que diz, pregar aí é fácil. Me ensina, porque não é fácil. Se não queimar, se não tremer, se não suar, alguma coisa está de errado com o pregador. Muita confiança corta a dependência divina. Eu tenho que me preocupar em estar aqui em cima. Então, não é fácil estar aqui, mas não se resume a isso. Isso aqui é a cereja do bolo. Mas o Senhor tem te enchido para ser cheio do Espírito Santo na faculdade, no colégio, no trabalho, para o teu vizinho. Você é a missionária do lar, você é o sacerdote da casa, você é o ganhador de vidas. E por essa missão que a igreja não estava, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo e ficaram acomodados. Já vi os crentes em alguns domingos volta para casa com o sentimento de dever cumprido. Eu voltei tão aliviada para casa. Deus não tem interesse de aliviar apenas a tua alma. Culto não é um alívio na alma, culto é um confronto, aonde a palavra vem diante das nossas necessidades. Sim, Deus abre porta, Deus dá vitória, Deus escancara a porta, Deus entrega a chave, Deus salva a família, Deus troca o teu carro, Deus te dá condições, Deus te dá, vocês estão entendendo? Mas a missão do culto não é nos colocar confortáveis na nossa zona de conforto. O melhor culto não é aquele culto que eu saio dizendo aqui alívio na minha alma. O melhor culto é quando a glória desce e eu saio dizendo assim, eu tenho que ser melhor, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um crente melhor, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar no reino de Deus. A maior evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está envolvida com a missão. Todos os avivamentos, tanto bíblico quanto avivamentos históricos que passou pela América, pela Europa e que o Brasil vivenciou, eles não ficaram em 1h30 de culto. Movimentou a cidade, movimentou o bairro, movimentou a cidade. Vai ler para você ver a história do avivamento no país de Gales. Mais de 100 mil pessoas se converteram.
Ao ponto que na mineração eles tiveram que trocar os animais que eram acostumados a se movimentar com palavrões, mas todos os funcionários foram salvos. Isso é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Quando a igreja retrocede, o mundo avança, o diabo avança. Mas quando a igreja avança, cheia do Espírito Santo, a igreja, a cidade, o bairro, tudo começa a ser avivado. Oh, glória. E aí a igreja está acomodada, vem a perseguição. E vocês já viram crentes na prova? Eu vou repetir, quem está no culto diga amém. Vocês já viram, a irmã já riu porque já entendeu. Vocês já viram os crentes na prova, como é que o crente cultua na prova? O crente, aqui não acontece, só lá no meu amado Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, os crentes, quando não estão na prova, alguns, não estou generalizando, ele já fica meio chato, já olha no grupo, quem vai cantar, quem vai pregar. Não, hoje não estou muito legalzinho, não estou muito afim de vir no culto. Mas o crente, quando está na prova, quando está na guerra, ele não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar. Ele não quer saber se é culto de doutrina ou se é a noite da vitória ou a noite do avivamento. Ele só quer ir no culto adorar. Sabe por quê? Porque crente que adora na prova, Deus tira ele da prova e dá vitória. Aí nesse enrosco, Tiago já tinha perdido a cabeça e Pedro está preso. E sabe o que Pedro vai fazer? Existem duas posturas. Primeiro, a postura da igreja. E a igreja orava. Eu estou resumindo para você entender. E Pedro diz o texto, no capítulo de número 5, diz assim, capítulo 12, verso 6. E Pedro dormia. Então existe a postura da igreja. Qual é a postura da igreja? Pode falar mais alto. Orar. Existe aqui, eu não tenho como falar todos, mas eu estudei, eu preparei aqui para falar para vocês, que existe 4 posturas. Pode ter 10, 12, mas para este culto, para esta receita, talvez para ti não vai fazer sentido algum, mas é tudo que talvez alguém que está do teu lado quer ouvir da parte de Deus. Existem 4 estratégias para vencermos na guerra. E a primeira não tem como não ser a oração. E o glória não sai muito forte nessas horas. Um dia eu convidei, como é que é seu nome, irmã? Irmã Maria do Socorro. Um dia eu convidei um jovem para orar. Disse, vamos orar, jovem? E ele olhou para mim. Tá aquele jovem que no TikTok é cheio de avivamento. Aí até para dar para Senhor. Eu disse, vamos orar. Ele disse para mim, eu não tenho força para orar. Eu disse, mas tu não tem que ter força para orar. Tu tem que orar para ter força. Oração não se trata de palavras de persuasão. Paulo disse, eu não vim ter convosco com palavras, mas eu vim ter convosco com demonstrações de poder. Oração é diferente daquilo que a gente vê numa liturgia do culto. Meu filho, eu tenho filho Caleb, que fez 16, a Esther vai fazer 18. Irmãos, e quando eles querem alguma coisa, até o tom da voz deles para pedir alguma coisa é diferente. Eles não chegam assim, meu pai evangelista Sérgio Machado, me dá R$1 não, né? Na nossa época era R$1, a gente já ficava contente. Eles não querem R$1. Me dá tanto de dinheiro, porque eu preciso, principalmente as minhas meninas. Menina tem um jeitinho, né? Eles não chegam dizendo evangelista Sérgio Machado, não. Eles chegam dizendo, pai, olha para mim, fala comigo, conversa comigo, me dá atenção, eu preciso de uma coisa. E nós somos assim. Nós não temos que, eu vejo gente orando, citando versículo para Deus. Irmão, Deus já conhece aquilo que Ele mesmo escreveu e citou. Ele quer que o teu coração seja um coração sincero na oração. Se existe uma coisa que 2024, para nós termos vitória, não estarmos em batalhas travadas, mas termos vitória, é sermos sinceros diante de Deus.
Onde eu devo te adorar? No monte ou no templo? Jesus disse, não importa se é no monte e não importa se é no templo. O que importa é que os verdadeiros, eu escutei um glória, os verdadeiros adorarão o Pai. Se está falando que tem verdadeiro é porque existe falsos. E a Bíblia diz sinceridade, sincera, vem do latim de sincera, sincera. E os adoradores, existia uma crença que adoravam a Baal com máscaras feitas de cera. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que diante de Deus não temos que ter máscara. Oração não é uma liturgia. Oração, e como eu tenho que orar? Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto, vai te recompensar em público. Se tu não der glória com Bíblia, não sei com que tu vai dar glória. E o que eu devo orar? Ore assim, porque oração não começa de cima para baixo. Oração começa de baixo para cima. Me prova. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até aqui só entregou. E o que eu vou pedir primeiro do alto: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que a maioria das orações não são respondidas? Porque a maioria das orações é as nossas necessidades no topo da lista. E oração não pode ter necessidade no topo da lista. Quem está no culto, dá um glória. Oração tem que ter propósito. Porque o propósito é maior do que a necessidade. A necessidade te trouxe aqui, mas o que vai te levar vitorioso para casa é o propósito que Deus tem contigo. Então, a oração, eu estou pregando sobre oração. Lembra Ana? Enquanto Ana disse assim, me dá, me dá, me dá, a Bíblia diz que ela não comia, só chorava, não gerava e era humilhada. Até o dia que ela disse, não, hoje eu vou diferente para o culto. O pastor não vai precisar levantar a mão, dar glória. Não, eu vou para o culto para adorar. Por quê? Olha para mim, existe agora uma geração de crentes frios, crentes gelados, crentes que não gostam de adorar na igreja. Quem diz assim, eu só dou glória se eu sentir. Eu te provo pela Bíblia que adoração não é sentimento. Eu não tenho que sentir para adorar, eu tenho que adorar para sentir. E ainda que eu não sinta nada, eu tenho que adorar. Por quê? Porque a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Você já deu glória aí, gente? Quem tem motivo não precisa ser motivado. Eu tenho pregado muito por esse Brasil e fora do Brasil. E os cultos estão em alguns lugares virados em distrações e atrações. Mexem mais com o corpo do que com a própria alma. Crente que ora é que nem Ana. Quando descobre que o culto não começa de cima para baixo, mas começa de baixo. Enquanto Ana diz, me dá, Deus diz, não dou. Até um dia que ela diz, tá bom, o que o Senhor me dá, eu vou te dar. Ela sabe o que ela está dizendo? Eu te oferto, eu te entrego. Porque você tem que entender que culto é entrega. Culto é adoração. Culto é entrega. Ezequias orou. Segundo Reis, capítulo 20. Ele recebe uma mensagem: tu vai morrer. Não vai ser curado dessa enfermidade. Sabe o que ele faz? Olha para mim. Se fosse nos dias de hoje, ele não foi para o Facebook me sentindo quase morto, me sentindo abandonado. Tem gente que gosta de publicar derrota. Me sentindo para baixo. Ele virou o rosto para a parede
e começou a orar. Eu escutei um glória. E começou a orar. E quando nada aconteceu, porque oração não é sentimento, tu tem que orar, mas eu não vi um anjo, não senti um arrepio, não queimou. Ora e deixa que o dono da resposta tenha a hora certa para responder. Pode dar glória, pode dar glória. E aí ele começou a chorar. Que irmão, olha para mim. Como é que é seu nome, irmão? Hã? Jusenil. Crente orando já é bom. Mas tu já viu um crente orando e chorando, chorando e orando? Não, vocês não entenderam. Ele virou o rosto para orar e Deus não respondeu nada. Aí o Isaías estava saindo lá no portão e ele começou a chorar. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Quando o profeta está lá no portão, o Senhor disse: volta. Se alguns profetas de hoje, os profetas das lives, dos piques, meu Deus, o cara já morreu. Acabei de falar e ele morreu. Os profetas do caos. Está lá na porta. Eu disse: não, volta. Que o negócio agora é diferente. Pegou? É diferente. Por quê? Porque crente que ora e ora, não tem outra coisa a não ser Deus mudar a história. Volta e diz para ele o quê? Eu digo o quê? Primeiro, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas. Isso aqui é maravilhoso. E olha o que a oração vai causar. Diga para ele que eu vou curá-lo, que ele subirá ao templo, que ele vai me adorar. Irmão, anota isso. Que eu vou dar vitória diante desse exército e vou acrescentar 15 anos de vida. Uma oração deu vitória. Mas olha para mim, sabe como começou? Não começou dizendo assim: eu vou te dar vitória externa. Começou dizendo: eu vou te curar primeiro. Por quê? Porque uma vitória externa e um fracasso interno não tem motivo nenhum. Agora, uma vitória interna, pode ter guerra que for lá fora, mas se tu tiver a convicção daquilo que Deus te prometeu, nada abala a tua fé. Vou curar, depois ele vai para minha casa. Irmãos, olha para cá, Deus curou ele aonde? Em casa. Sabe por quê? Porque o teu dia, o teu culto, anota isso, o teu culto é o reflexo daquilo que tu é o dia inteiro. E o glória diminuiu, já não deram muito glória. Como é uma noite só, entrego tudo e vou embora. Quando é duas, tu dá divide um pouquinho. O teu culto é o reflexo daquilo que tu é o dia inteiro. Ah não, mas eu estou debaixo de guerra, de batalha. Você veio no lugar certo. Lugar aonde Deus destrava a batalha, te dá vitória, te cura. Não, você não entendeu? Por que Deus não disse assim: primeiro eu vou te acrescentar anos? Porque Deus não tem interesse que você esteja uma vida longa e doente. Ele diz: primeiro eu te curo para depois ter uma vida próspera. Eu tenho que acelerar, escute isso. Segundo é: tenha fé. Porque Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. Você tem que orar e tem que ter fé. A igreja está orando quando Pedro é solto. Aí Pedro, bate na porta. Aí a jovem atende, se assusta, fecha a porta e sai correndo. Tem crente assim na igreja. Não, aqui não tem. Quer ver? Só escuta. Certa cidade estava sofrendo um tempo que não chovia. Aí se reuniram tudo. Antigamente
Vamos para o monte orar. Aí todo mundo no pé do monte. E uma irmã com guarda-chuva debaixo do braço para o monte para orar. Meses que não chovia. Aí veio uma irmãzinha e disse: para que levar o guarda-chuva se nem chovendo tá? Ela disse: se tu não acredita naquilo que tu vai buscar, nem sobe no monte. Eu acredito que eu vou subir, vou orar e Deus vai bradar. Fé é você pisar sem ver o chão. É você começar dizendo: se Deus falou, está falado e deu. Se Deus falou, está falado e deu. Oh, glória. Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha só isso. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Deus está aqui para te ajudar. Só um amém. Deus está aqui para nos ajudar. A gente fala do menino que estava endemoniado, mas o problema não estava só no menino, estava no pai. O pai disse: eu não, se tu podes, Senhor, porque eu já levei para os teus discípulos e eles não expulsaram. Jesus disse: porque existe cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Eu disse: se tu podes. E Jesus disse: se podes. Ele disse: não, Senhor, me perdoa, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Eu tenho uma lição aqui dentro desse texto para você entender. Primeiro, ele foi no lugar errado, foi para quem não tinha poder, deu errado, mas não desistiu de primeira. Aí ele vai em Jesus, aí ele acerta. Por quê? Porque a tua linguagem, o público que tu atrai é a linguagem que tu comunica. Ele comunicou com Jesus e atraiu poder para a sua vida. Ele falou para Jesus: você precisa falar. Tem gente que fala em lugar errado e se cala no lugar certo. E glória não sai nessas horas. Deus diz para Josué que 6 dias, 6 voltas, em total, silêncio. No 7º dia, vocês vão dar mais voltas, mas na última volta, pode gritar à vontade. Não entendeu? Aqui não é lugar de se calar, aqui é lugar de entrega. Tem gente que deixa lá fora os problemas e se concentra no culto. Não, deixa no altar. Porque o altar resolve, o altar transforma vidas. Orando, tendo fé, descansando. Você precisa descansar. Ei. Mas não é aquele descansar de dormir até o meio-dia. Descansar é orar, entregou e Deus está no controle. Tem alguém no culto? Você precisa vencer a tua ansiedade. Você tem que desacelerar e esperar em Deus. Deus não precisa do nosso jeitinho brasileiro. Deus precisa da nossa obediência. Se Ele falou que vai dar descanso, sim. Me ajuda a pregar aqui, irmã. Vem cá, vem vindo rápido que o horário já se foi. Vai indo lá no corredor, vai lá, solta o que está na mão, Vai indo, do lado desse senhor de óculos aí, do lado do senhor, isso. Levanta ela. Curioso, olha, adorador da glória. Por que segurar na tua mão? Porque o Senhor manda te dizer: descansa. Essa palavra foi como uma lança em direção a ti. Hoje eu estou derrubando essa muralha que te cercou.
O Senhor me diz que tu entrou numa situação que tu não vê saída, mas hoje eu estou destravando tudo que é ferrolho. O que o diabo segurou vai ter que largar, porque naquela casa eu já te disse, quem manda é quem tem a promessa. Aquieta o teu coração, porque não vai ficar do jeito que está. Eu estou escutando o grito de demônios agora, e o Senhor dizendo, sou eu que estou botando Satanás e seus demônios para correr daquele ambiente. Abraça ela aí, irmã. Você vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória, vai. Experimenta da glória, gente. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Quem crê, quem crê? Tá doendo, mas não vai querer. Há uma nuvem da glória que ela vai entrar na casa. Não deixa a esperança. Ei, você morrer, você precisa crer. Quem crê vai chegar. Para encerrar aqui, ó. Segunda Reis 19. Pode dar glória. Glória não atrapalha pregador. Verso 35. Então naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios e 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam como cadáveres. Ezequias está numa guerra travada contra o rei da Síria. E ele não tem o que fazer. Sabe o que ele vai fazer, pastor? Vai dormir. Eu estou falando sobre orar, ter fé e descansar. Ele vai dormir. E o dormir aqui não é aquele sono até o meio-dia. O dormir é descansar. Se não tem o que fazer, se desesperar não é a solução. Porque um crente em desespero, ele entra em portas que Deus não abriu. O crente desesperado, ele fala o que não é para falar, ele toma decisões. Momentos do desespero, sabe o que você tem que fazer? Descansa no Senhor. Enquanto ele dorme e ele acorda pela manhã, ei, a notícia vem na porta. Rei Ezequias, Deus pelejou por ti nessa madrugada. Pega porque é profético. Eu tive 3 cruzadas no país da Bolívia. Eu ministrei num departamento chamado Santa Cruz de la Sierra. Tem 10 milhões de habitantes. E a gente tinha uma cruzada, pregando desde quarta, seminário para obreiro, festa para as crianças, evangelismo na rua. No sábado à noite era a cruzada. E na época Evo Morales era o presidente da Bolívia, perseguindo a igreja terrivelmente. E a gente alugou toda a estrutura de som, palco, iluminação. Deus me deu esse projeto. Eu conheci um missionário no Paraná, José Hélio Zanabria. Escute isso. Sábado à noite, quando nós íamos na cruzada, a polícia invadiu a rua. A gente com todas as liberações, eles disseram, não vão fazer culto. Estava eu, meu amigo Peterson do Rio de Janeiro, Isaac, Jonas do Paraná, orando no quarto. O missionário entrou chorando e disse, a polícia disse que vai trancar a cruzada. Ele começou a orar ele começou a chorar e eu levantei um clamor. Só quem já orou e teve essa experiência em guerra sabe o que eu vou falar. Uma glória invadiu o quarto.
Eu olhei para o pastor, para o missionário e disse: se Deus nos trouxe de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e do Paraná, não é Evo Morales que vai impedir o que Deus tem para esse país. Escute isso. Pregamos naquela noite. Eu tenho os vídeos, fotos. Se você quiser depois do culto eu te mostro. Pregamos naquela noite. 52 pessoas aceitaram Jesus. E entre as 52 pessoas, mais de 20 policiais voltaram para a casa do Senhor. Eu tenho todas as fotos e vídeos. E agora você vai dar um glória. É porque quando a vitória é grande, a guerra também é travada. Eu peguei o missionário que estava 10 anos sem salário e trouxe comigo. E levei para a igreja de Chapecó e apresentei para um empresário para um pastor. E hoje, um projeto que começou desacreditado é o maior projeto da Assembleia de Deus de Chapecó. Já compraram o terreno, estão terminando de construir a igreja, vão levar um barco. Pesquisa Assembleia de Deus de Chapecó, departamento de missão. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grande para nos liberar. E na hora que Deus está para liberar, você tem que vigiar para não murmurar, para não se desesperar, para não brigar com Deus. Irmão, a murmuração, ela anda junto com a vitória. Agora você decide. Ou murmura, ou descansa. E para mim não murmurar, pregador, levanta-te, Pedro, depressa. E na mesma hora, Pedro se colocou de pé. Coloca a sandália, colocou a sandália, pega a tua capa, pegou a capa e me siga. Ele não ficou com o demônio do Será, que nem tem muitos na igreja. Que demônio do Será? O Será do Serasa? Não. Será que é? Ele acredita numa fake news, ele acredita numa mentira. Ainda pior, compartilha mentira. Agora, quando Deus disse que está dando vitória, já deu para o fulano. Olha quantas mãos se levantaram aqui dizendo que na campanha passada receberam. Se eles receberam, a tua hora também vai chegar. Pegou aqui, pegou. Se eles receberam, a tua hora também vai chegar. Orando, tendo fé, descansando. O que é descansar? Ficar preguiçoso? Não, é esperar em Deus. Ah, mas tem um hino que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu não canto assim, vocês cantam assim? Ele não tarda, eu canto, ele não tarda e nem falha. Ele não tarda, ele chega na hora certa. Deus não chega adiantado porque Ele não é um Deus ansioso. Deus não chega atrasado porque Ele é um Deus pontual. A irmã pegou, alguém recebeu, tem data, mas a gente tem problema em colocar data para Deus fazer, né? Pare de datar aquilo que Deus tem que fazer. Repita comigo, em 6 dias. Em 6 dias, Deus fez a terra. Deus fez a terra. Agora, igreja, Igreja, imagina a nossa vitória. imagina a nossa vitória. Ela já está pronta, mulher. Deus disse que um tempo novo está chegando naquela casa. Eu vejo você alegre dentro daquela casa cantando o hino da vitória. Por quê? Porque soprou. Sabe que quando as coisas boas acontecem, vem. Mas para ti, quando vem uma batalha, é uma atrás da outra. E nessa campanha, eu vejo tu subir nesse altar, dando testemunho e dizendo: depois que eu fiz a campanha, a paz voltou a reinar na minha casa. Tu não pediu ouro, tu não pediu prata. Tu disse: Senhor, eu quero paz. Sabe por quê? Porque eu estou falando contigo, o Senhor está me revelando o teu coração, que às vezes dá vontade de sair correndo, juntar as malas, ir embora dessa cidade. O Senhor diz: aquieta o teu coração, porque eu estou contigo naquela casa, diz o Senhor. Quem crê na vitória dela? Fica em pé que alguém vai te dar um abraço. Fique de pé. Que ela é sua? Sua esposa? Então a senhora abraça ele está meio balhado aqui, que nem diz o gaúcho. Abraça aí, abraça aí. Você não dá glória porque não é na tua casa. Ô glória, é Deus que está falando ou não é?
É Deus. É Deus ou não é Deus? É Deus. Então diga assim para ela: minha esposa, Minha esposa, nós vamos cantar o hino da vitória. nós vamos cantar o hino da vitória. Você vai dar glória ou não vai dar glória? Já vou orar, pastor. Orando, tendo fé, descansando. E para encerrar, Salmos 18, 37. Alcancei e não voltei, senão depois de ter derrotado todos os meus adversários. Quem disse isso? Davi. Sabe o que Davi disse? Eu peguei a minha espada e fui para a guerra e não voltei, enquanto Deus não me deu vitória.